Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo, desta vez falando sobre direito administrativo, tá? Dessa vez falando sobre direito administrativo. Vamos falar agora sobre os princípios constitucionais da administração pública, tá? Lembrando que esse curso, pessoal, ele é destinado para quem está estudando aí para Polícia Militar, para Polícia Civil, para Polícia Penal, Corpo de Bombeiro Militar e também para as guardas municipais, tá? Geralmente esses concursos que pedem aí concursos de carreiras policiais, né? Que sempre impede direito constitucional e direito administrativo, sempre na matéria administrativo pede aí o tema princípios constitucionais da administração pública, que são os princípios administrativos ou princípios da administração pública, tá? Então nós vamos entrar nessa seara do direito administrativo para falar um pouco sobre os princípios constitucionais da administração pública, beleza? Galera, já peço a vocês que curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificação, beleza? E não deixem de comentar, tá? Eu faço questão de comentar todos os feedbacks que vocês colocam, todas as sugestões, todas as reclamações, eu faço questão de responder a todas as mensagens, beleza? E já aproveito aí para agradecer ao pessoal que está se inscrevendo no canal, que sempre estão deixando lá alguns comentários, tá? Eu recebo muitos elogios, são muitos comentários positivos e isso é o que nos dá aí o gás, né, para continuar o nosso trabalho, beleza? Lembrando que o objetivo aqui é de ajudá-los, tá? É de ajudá-los, assim como eu, alguns anos atrás, quando estava estudando para concurso público, não encontrava material de qualidade no YouTube, tá? Nem encontrava material de qualidade e nem encontrava material gratuito, tá? Então o que eu peço hoje de vocês é que vocês deixem o like de vocês e se inscrevam no nosso canal, além de compartilhar também o nosso vídeo para aumentar o engajamento, beleza? Então, depois da nossa vinheta, nós vamos dar início aqui ao curso de Direito Administrativo, falando sobre os princípios constitucionais da administração pública, beleza? Valeu, galera! Pronto, meus queridos, estamos de volta e vamos lá dar início aos princípios da administração pública. Mas antes disso, eu mostro a vocês aqui, fazendo a nossa propaganda, né, sobre a nossa mentoria, tá? Que é uma novidade, a nossa mentoria. Nossa mentoria, ela é individualizada e possuímos 3 planos, tá? 3 planos. Eu vou deixar aqui no link da descrição o contato, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o contato para caso vocês tenham interesse, caso queiram conhecer mais um pouco da nossa mentoria, vou deixar aqui o contato para vocês mandarem mensagem assim que acabar o vídeo, enfim, fiquem à vontade, tá? E também o meu e-book também está no link da descrição, o link para a compra do meu e-book, tá? De como fui aprovado em um concurso público estudando apenas 3 meses. Então aqui tem várias estratégias de estudo, o passo a passo de tudo que eu fiz para conseguir a minha aprovação em 3 meses, estudando em apenas 3 meses, tá? Então, galera, vamos iniciar o nosso tópico de direito administrativo, falando sobre os princípios da administração pública, tá? Então, a gente já começamos o nosso curso falando sobre o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público, que ambos são conceitos-chave do regime jurídico administrativo e eles se complementam, tá? Supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público, ambos se complementam e são aí princípios basilares, da administração pública, tá? O princípio da supremacia do interesse público significa que o interesse da coletividade deve ser priorizado em relação ao interesse individual, tá? Então, aí, o interesse da coletividade
deve ser priorizado em relação ao interesse individual, tá? Então, este princípio ele é fundamental para a administração pública e está presente em vários dispositivos da Constituição Federal. O princípio da indisponibilidade do interesse público refere-se à atuação dos agentes públicos que devem aplicar a lei e não agir de acordo com seus interesses, tá? Então, os dois princípios, eles são supra-princípios, ou seja, derivam deles os demais princípios do ordenamento jurídico, tá? Então aqui vocês conseguem analisar, né, os dois princípios, né? O primeiro, supremacia do interesse público, que são as prerrogativas, né? São os poderes que a administração possui, né, diante a lei do individualismo, tá? E a indisponibilidade do interesse público são as limitações, as restrições impostas aí pelo poder público, tá? Pelo Estado, beleza? Então, pessoal, muito tranquilo a questão da supremacia do interesse público e também o princípio da indisponibilidade do interesse público, que são princípios basilares da administração pública, tá? E agora sim nós vamos falar sobre os princípios expressos e os princípios implícitos. Expressos, o próprio nome já diz, tá? São aqueles princípios que estão visíveis na Constituição, tá? Então veja o artigo 37. Aí. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Este último acrescentado pela emenda referida 1998 da famosa reforma administrativa. E por que eu trouxe esse parênteses, né? Porque cai em prova. Porque já caiu em prova e as bancas elas perguntam qual foi o último princípio que foi acrescentado pela emenda 98. E aí você tem que saber que foi o princípio da eficiência, tá? Esse princípio aqui da eficiência é o mais novo, é o mais recente de todos esses princípios que a gente acabou de citar, beleza? Outra questão interessante é que os princípios eles são aplicados a toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, ou seja, poder executivo, legislativo e judiciário, tanto da União, como também dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, todos eles têm que estar alinhado com os 5 princípios expressos do artigo 37. Então, veja o quão importante é a gente conhecer os 5 princípios expressos da Constituição Federal, lá do artigo 37. Agora vamos falar sobre cada um deles. Vamos mudar aqui a cor. Princípio da legalidade. Esse aqui, para mim, é um dos mais importantes, tá? O princípio da legalidade, ele é a diretriz basilar de todos os estados de direito, constituindo, em verdade, sua própria qualificação. Encontra-se no inciso 2 do artigo 5º da Constituição. Veja aí. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso, pessoal, deriva do princípio da legalidade, tá? Ou seja, ninguém, qualquer do cidadão, ele não pode ser obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo se não tiver previsto em lei. Isso é muito claro, tá? Isso é muito claro. Então, aos particulares, é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Então, se a lei não proíbe, então o particular ele pode fazer o que ele quiser, tá? Então, podemos de pronto perceber que tal assertivo é totalmente inaplicável à atividade administrativa. Veja que o que é permitido
para a população no modo geral, né, é totalmente oposta à atividade administrativa. Por quê? Porque enquanto para os particulares a regra é a autonomia da vontade, para a administração pública a única vontade em que podemos cogitar é a vontade da lei, sendo irrelevante a vontade pessoal do agente. Então essa é a grande diferença, pessoal. Eu coloquei se eu não me engano, foi lá no artigo 5º, inciso 2º. Desculpa, inciso 2 do artigo 5º. Quando eu dei um exemplo de um motorista de um cidadão, né, cidadão comum, que pegava lá seu carro meia-noite para ir até a praia. Ele pode pegar o carro particular dele e ir para a praia meia-noite? Pode. Por que ele pode? Porque não tem nenhuma lei que o proíba. Não existe uma lei dizendo a partir das 11 da noite é proibido circular com o veículo na praia. Tô falando na faixa de área não, tá, pessoal? Tô falando da praia, região da praia, tá? Não existe uma lei proibindo que um cidadão comum pegue o seu carro e vá até a praia. Mas existe uma lei que proíbe que o servidor público pegue o carro da repartição pública e vá até a praia meia-noite. Tá? Por quê? Porque, claro, o carro ele pertence à administração pública, o órgão ao qual esse servidor trabalha, né? Então o Estado é o proprietário daquele veículo. Aquele veículo ele não pode estar circulando em locais estranhos ao que realmente está previsto em lei. Então aquele carro ele não pode ser utilizado, por exemplo, para o servidor público ir à praia a hora que ele quiser. Não pode. Não pode, tá? Então assim, existe uma diferença gigantesca em relação à vontade do administrado, né? Que é a população, né? O povo do modo geral, que pode fazer o que quiser, né? Se não tiver nenhuma proibição, ele pode fazer o que ele quiser. Já para o agente público é diferente. Ele só pode fazer o que a lei permite. Certo? Então o princípio da legalidade, você vê a grande diferença do que é proposto para a população e para o que é proposto para o agente público, tá? Princípio da legalidade, esse trecho aqui, ó, né, dos particulares até o agente público, é um exemplo filé para quem quer entender aí o princípio da legalidade, tá? Próximo princípio é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes da administração pública. A denominada moral administrativa difere da moral comum. A moral administrativa ela difere da moral comum, justamente por ser jurídica e pela possibilidade de invalidação de atos administrativos que sejam praticados com inobservância deste princípio, tá? Então o servidor deve decidir não somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, tá? Então o servidor público, ele carrega, né, dentro de si o princípio da moralidade. Por quê? Porque ele tem que ser justo, ele tem que ser honesto, tá? Parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição cuida da lesão à moralidade, referindo-se à improbidade administrativa, que a gente visualiza muito isso aqui, ó. Muitos casos de improbidade administrativa. Veja, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, tá? Então veja o quanto é importante
falarmos sobre o princípio da moralidade. O servidor público, ele tem que ter, né, ali a sua ética, né? Exige-se do servidor público uma ética e, consequentemente, a figura, né, de honesto, né? A honestidade tem que prevalecer sempre quando se trata de um servidor público ou de um agente público, tá? Princípio da impessoalidade. A impessoalidade da atuação administrativa impede, portanto, que o ato administrativo seja praticado visando o interesse do agente. O ato administrativo seja praticado visando o interesse do agente ou de terceiros, devendo ater-se à vontade da lei, tá? Então eu, como agente público, eu, por exemplo, como um policial militar, né, eu não posso simplesmente agir, trabalhar visando sempre o meu bem-estar ou da minha família, né, ou de minha mãe ou da minha esposa, os meus filhos, meus parentes. Não. Eu tenho que agir dentro da legalidade. Eu tenho que me ater à vontade que está prevista na lei, tá? Então eu não posso, por exemplo, ver uma pessoa sendo assaltada, vendo uma pessoa sofrendo um tipo de lesão, sofrendo um tipo de agressão e simplesmente aí, meu irmão, esse problema não é meu não. Eu defendo os meus. Eu posso fazer isso, pessoal? Não posso, tá? Por quê? Porque eu não estou sendo... primeiro, eu não estou utilizando da minha ética, né? Eu não estou sendo correto com a minha atribuição, que é a qual? A de preservar, de proteger a sociedade. Servir e proteger a sociedade. Então eu não estou fazendo isso, né? Agindo dessa forma, tá? E estou utilizando aí a minha função de forma pessoal, ou seja, eu estou defendendo ali os meus interesses, os interesses do próximo, os interesses da população do modo geral, não me interessa. Eu tenho que defender os meus, eu tenho que defender os meus interesses e os interesses dos meus parentes próximos, mãe, esposa, enfim, tá? Isso não pode, pessoal. Isso não pode existir, tá? Então impede a princípio perseguições ou favorecimentos. Falei agora de favorecimentos, né? Discriminações benéficas ou prejudiciais aos administrados. Discriminações benéficas ou prejudiciais aos administrados. Outro exemplo, eu como policial militar, tá? Eu tenho alguns desafetos de quando eu era adolescente, tá? E aí eu uso da minha atribuição de policial militar para poder pegar aquele desafeto que eu tinha na adolescência, para poder fazer abordagens, para poder prender de forma ilegal, né? Então essas atitudes eu estou ferindo o quê? O princípio da impessoalidade, porque eu estou utilizando a minha função, né, de policial militar, de servidor público, para poder prejudiciar um desafeto. Então eu estou ferindo o quê? O princípio da impessoalidade, certo? Qualquer ato praticado em razão de objeto diverso da tutela do interesse da coletividade será inválido por desvio de finalidade. Isso é óbvio, né? Isso aqui nada mais é do que o óbvio. Tá, pessoal? Vamos seguir. Outro exemplo referente ao princípio da impessoalidade é a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, que deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação sexual, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autorizados aos servidores públicos. Aqui nada mais é do que um exemplo dos políticos, tá? Os nossos queridos políticos, né? Que geralmente em período, né? Período de campanha, período de eleição, costumam fazer aí, né, aquele oba-oba, faz um monte de obras, asfalta as ruas,
tapa buraco, pinta o meio fio, deixa tudo bonitinho, né? Pra quê? Pra que a galera visualize aquilo ali e diga, rapaz, aquele meu político é bom, viu? Meu político é maravilhoso, olha. Asfaltou minha rua, tapou o buraco, pintou o meio fio. O cara é bom. Gente, ele pode até fazer isso. O que ele não pode é o quê? Se promover, tá? Por exemplo, tem lá uma construção da escola, ele vai lá e bota bem grande. A construção dessa escola é de recursos do, sei lá, da prefeitura municipal, e aí tá lá a foto bem grandona do prefeito, né? O partido dele bem grandão, bem bonito, ele lá todo cheio de Photoshop, né? Bem bonitão. Ele pode fazer isso? Não pode, tá? Ele não pode. Por quê? Porque ele está ferindo o princípio da impessoalidade. Ele está se promovendo de forma impessoal, né? Ele está sendo de forma impessoal, não, desculpa, de forma pessoal. Ele está utilizando da sua imagem para se promover, beleza? Então, nesse caso aqui, costuma cair em prova. Costuma cair em prova. Eu já vi questões, salvo engano, da CESP, falando sobre esse mesmo exemplo aí, do político, de um determinado candidato, um servidor público, né, que vai lá e promove, né, faz várias obras na cidade e vai lá e coloca a foto dele. Não pode. Ou então até mesmo o cara inaugura lá uma rua, uma praça e coloca o nome dele. Não pode. Tanto é que a gente sabe que isso aí é proibido, né? Pela legislação é proibido esse tipo de entre aspas, homenagem, né, a quem tá vivo. É bom demais a política. Vamos lá, princípio da publicidade. Esse aqui é interessante, ó, esse princípio aqui é muito bom, sabe? Eu gosto desse princípio aqui porque ele traz algumas situações que é bem bacana. O princípio da publicidade refere-se à publicação oficial dos atos administrativos a fim de que eles possam produzir efeitos externos, tá? Então, quando você faz a publicação de algum ato, de alguma situação aí, da prefeitura, do estado, seja lá do que for, a sua principal, né? A sua principal, como é que eu posso dizer? O seu principal objetivo é o quê? Produzir efeitos externos, né? Informar a população externa o que está acontecendo, tá? Então, evidentemente, é um Estado de Direito. Em um Estado de Direito é inconcebível a existência de atos sigilosos, ou confidenciais que pretendam criar, restringir ou extinguir direitos para os administrados, tá? Então, outro aspecto do princípio da publicidade diz respeito à exigência de transparência da atividade administrativa como um todo. E aí, antes de falar aqui, né, antes de entrar nessa partezinha aqui, né, do né, eu queria trazer para vocês um exemplo muito bacana, que é o salário dos servidores, que está lá no portal da transparência, tá? Para caso a população queira saber quanto é que ganha, por exemplo, um guarda municipal de Lagarto, quanto é que ganha um policial militar do estado de Sergipe. Então o servidor vai lá, pega seu nome e bota lá no portal da transparência e vai saber quanto é que você ganhou naquele mês, quanto é seu salário, o que é que você ganha mais, o que é que você ganha menos, tá? Então isso nada mais é do que baseado no princípio da publicidade. Porque a população ela tem que saber quanto é que os servidores públicos ganham, quanto é que o prefeito ganha, quanto é que os vereadores ganham, quanto é que os deputados ganham. Então, assim, é algo que não fere o princípio da publicidade, tá? Este prisma do princípio é corolário de dispositivos como o inciso 33 do artigo 5º
da Constituição. Todos têm direito, olha aí, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá? Então, pessoal, de forma resumida, o princípio da publicidade é um princípio absoluto? Não. Não. Por quê? Porque tem coisas que a população não precisa saber ou não pode saber, tá? Isso é fato, isso é óbvio, né? Nem tudo a gente tem que passar. A gente que eu falo, pessoal, é o Estado, tá? Então nem tudo que o Estado tem ali em mãos deverá obrigatoriamente ser repassado para a população do modo geral, beleza? Então o princípio da publicidade, ele é um princípio que possui ressalvas, tá? Não existe princípio absoluto. Princípio da eficiência. Princípio da eficiência é o mais novo princípio constitucional. É o mais novo princípio constitucional expresso relativo ao direito administrativo, tá? Então, o princípio da eficiência ele foi acrescentado aos 4 anteriores no caput do artigo 37 da Constituição Federal, pela emenda constitucional 19 de 98, que ficou conhecida como reforma administrativa, tá? Então, o princípio que impõe a todo agente público a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. A função administrativa já não se contenta em ser desempenhada apenas como legal, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros, tá? Então aqui, pessoal, de forma bem resumida, os 5 princípios que a gente acabou de falar aqui, os princípios expressos, eles derivam desse Memorex aqui, ó aí. O famoso LIMPE. O famoso LIMPE, tá? LIMPE é o famoso Memorex para os princípios da administração pública. Olha como ficou massa. O LIMPE é L de legalidade, M de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, tá? Então o LIMPE nada mais é do que os 5 princípios expressos da administração pública, beleza? Então não se esqueçam do famoso LIMPE. Cair na prova dos senhores, gravem esse Memorex, que é o famoso LIMPE, beleza? Vamos lá dar continuidade. Os princípios administrativos implícitos. Olha, agora vamos falar sobre os implícitos, tá? Aqui, ó. Vamos falar sobre os implícitos. São aqueles que, embora não estejam expressos na Constituição Federal de 88, decorrem do seu sistema, dos seus valores e dos seus princípios gerais, podendo ser inferidos a partir de normas e dispositivos esparsos em leis infraconstitucionais, tá? Os princípios da segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público, motivação, autotutela, especialidade e continuidade do serviço público são alguns exemplos de princípios implícitos, tá? E por que são alguns dos exemplos? Porque tem vários outros princípios, claro que com menos são menos utilizados, né? Não são tão utilizados, não são tão conhecidos como esses que a gente acabou de passar, tá? Mas existem outros princípios
que também aí são conhecidos como os princípios implícitos, ou seja, os que não estão expressos na Constituição, mas existe, tá? Primeiro deles, princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Então, esse princípio significa que a administração pública deve respeitar a estabilidade das relações jurídicas, garantindo a previsibilidade, a confiabilidade e a coerência das suas ações, tá? Então, a administração pública ele deve observar os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, bem como evitar a retroatividade de normas ou atos prejudiciais aos administrados, tá? Então, o princípio da segurança jurídica, pessoal, nada mais é do que é um princípio que, como o próprio nome já diz, traz uma segurança para os administrados, tá? Então, você imagina uma pessoa que teve ali a sua aposentadoria, né, aprovada, né, foi lá, foi visto que aquela pessoa ela cumpriu ali todos os requisitos, né, para aposentadoria, tá? E aí a pessoa tá aposentada. Passou aí 2, 3 anos, 4 anos, a pessoa já aposentada, e aí de repente, diante de uma auditoria que foi feita, foi constatado que aquela pessoa ela foi aposentada de forma inválida, que houve lá algum vício ali no seu pedido e que ela não tinha o direito de se aposentar. E aí agora o que é que faz? Quer dizer que a pessoa vai perder a aposentadoria dela por um erro que não foi ela que cometeu, por um erro que foi cometido por um órgão público? É claro que não. Princípio da segurança jurídica, tá? Então a administração pública ele deve respeitar a estabilidade das relações jurídicas, garantindo aí a previsibilidade, confiabilidade e a coerência das suas ações, tá? Não só isso, como também deve observar ali os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, bem como evitar a retroatividade de normas ou atos prejudiciais aos administrados. Foi justamente o exemplo que eu acabei de dar a vocês, tá? Princípio da razoabilidade. Princípio da razoabilidade. Esse princípio significa que a administração pública deve agir com bom senso, tá? Lógica e coerência, evitando decisões arbitrárias, absurdas ou injustificáveis. A administração pública deve fundamentar as suas ações em critérios racionais e compatíveis com a realidade dos fatos e com os valores jurídicos vigentes, tá? Então percebam que o princípio da razoabilidade ele é aquele princípio em que trata da ponderação, né, ali da administração pública perante ali o administrado, certo? Já o princípio da razoabilidade, na verdade esses princípios aqui eles são muito interligados um ao outro aí, tá? Esse princípio significa que a administração pública deve adequar os meios aos fins, buscando a melhor relação entre a eficácia da medida e o ônus imposto aos administrados. A administração pública deve evitar medidas excessivas, tá? Desnecessárias ou desproporcionais, que causem prejuízos ou restrições injustificadas aos direitos e interesses dos administrados, tá? Então um exemplo que eu gosto, desde a época da faculdade, que eu gostava de utilizar esse exemplo, né, para distinguir aí ambos, é de um fiscal da vigilância sanitária, quando chega lá em um determinado supermercado, restaurante, enfim, chega no local e vê lá alguns produtos que estão próximos de vencer ou alguns produtos que estão vencidos, tá? E aí ele chega lá e diz: olha, esses produtos aqui eles estão vencidos, né? Então vamos recolher, tá? Vamos recolher aqui esses medicamentos, vamos deixar aqui o medicamento, sei lá,
joga fora, se desfaz da caixa, enfim. Joga. Vamos falar de alimentos, tá? Vamos falar de alimentos que eu gosto mais dessa parte de alimentos. Então, chegou lá, né, um determinado deputado federal, junto com a vigilância sanitária, tá? Chega no estabelecimento e diz: olha, foi verificado aqui que tem alguns produtos que estão fora da validade. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses produtos e vamos descartá-los. Beleza. O dono do estabelecimento, ou o gerente, ou o responsável, vai lá e retira todos os produtos lá da prateleira, tá? Ele vai lá e remove os produtos da prateleira. Houve aí uma razoabilidade? Sim, houve uma razoabilidade. Por quê? Porque existiam ali produtos que estavam vencidos e aqueles produtos eles foram o quê? Retirados. Houve uma razoabilidade? Houve. Tranquilo, sem problema nenhum. E aí é onde entra a questão da proporcionalidade. Mesmo sendo retirados os produtos, o estabelecimento ele foi autuado. Ele recebeu ali uma advertência de que a vigilância sanitária esteve no local e que o produto estava vencido. Então ele vai lá e assina uma advertência. Houve proporcionalidade diante daquele fato? Sim, houve proporcionalidade. Agora, imagine a situação em que um determinado deputado federal, junto com a vigilância sanitária, chega no estabelecimento desse e tem lá alguns produtos vencidos. E aí ele pede para remover, o pessoal vai lá e remove. Aí ele vai lá e aplica uma multa, manda fechar o estabelecimento pelo prazo de 30 dias. Porque tinha lá um produto vencido ou 2 produtos vencidos. Pessoal, houve razoabilidade e proporcionalidade diante desse fato? Não. Veja que não houve, né, proporcionalidade ou razoabilidade aí nesse segundo caso que eu acabei de citar. Beleza? Então veja, questão da razoabilidade, novamente, significa que a administração pública deve agir com bom senso, lógica e coerência, tá? Então nesse caso aí, ele agiu com bom senso? Não, né? Bastava ele pedir para tirar ali aqueles produtos da prateleira que o produto seria retirado sem problema nenhum. Mas ele fez isso? Não. Ele simplesmente multou o estabelecimento, mandou baixar as portas e fechar por 30 dias. Interditou o estabelecimento por 30 dias. Então veja que não houve uma certa razoabilidade, né? Não houve uma proporcionalidade diante daquilo que foi constatado, tá? Princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio significa que a administração pública deve agir em conformidade com o interesse público, que é o interesse da coletividade, prevalecendo sobre os interesses dos particulares ou individuais. Então, prevalecendo sobre os interesses dos particulares ou individuais. A administração pública deve buscar a satisfação das necessidades e aspirações da sociedade, observando os limites e as garantias estabelecidas pelas constituições e pelas leis. Esse princípio visa garantir a legitimidade, a finalidade e a indisponibilidade administrativa da administração pública, tá? Um exemplo também que eu gosto também de utilizar é da desapropriação, tá? Da desapropriação. E aí, imagine a situação em que o Estado, né? O Estado, ele quer enlarguecer uma avenida. E ali ele tem que desapropriar, certo? Algumas casas que estão ali beirando aquela rua. Eles querem derrubar aquelas casas para poder alargar a avenida. E aí que, diante da recusa daqueles moradores, né, que com certeza vai dizer: não, eu não quero sair, a casa é minha,
eu não vou sair da minha casa, vocês podem me pagar o dinheiro que for, que eu não vou me retirar, né, da minha residência. E aí é onde entra aí o princípio da supremacia do interesse público. Por quê? Porque não interessa o que é que o administrado quer. O dono daquela propriedade, a vontade dele não é maior do que a vontade da coletividade. Então, para a coletividade, o alargamento daquela rua é positivo? É. Então, entra aí o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Beleza? E aí, com certeza, a casa ela será desapropriada. A casa será desapropriada aí, seguindo o princípio da supremacia do interesse público. Beleza? Tem também o princípio da motivação. Esse princípio significa que a administração pública deve expor os fundamentos de fato e de direito que justificam as suas decisões, especialmente aquelas que afetam direitos ou interesses dos administrados, tá? Então, a administração pública deve demonstrar a legalidade, a legitimidade e a conveniência das suas ações, permitindo o seu controle pelos órgãos competentes e pelos administrados, tá? Princípio da autotutela também é um princípio interessante, porque ele significa que a administração pública tem o poder e o dever de controlar os seus próprios atos. Ele tem o poder e o dever de controlar os seus próprios atos, podendo anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, tá? Sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, tá? A administração pública deve zelar pela legitimidade, pela eficiência e pela moralidade dos seus atos, corrigindo os vícios ou defeitos que possam comprometer a sua validade ou eficácia, tá? Então esse princípio visa garantir a autossuficiência, a celeridade e a responsabilidade da administração pública, tá? Então o princípio da autotutela nada mais é do que o poderes, poder judiciário, poder legislativo, a administração pública, eu consigo, eu tenho uma prerrogativa que é de anular os meus próprios atos ou revogar os meus próprios atos sem precisar da interferência do Poder Judiciário. Por quê? Porque eu sou autossuficiente, tá? Eu consigo me resolver, eu consigo me organizar, certo? Então, a administração pública, ele tem esse princípio, que é da autotutela. Ou seja, ele, através da autotutela, né, ele garante aí, além da sua autossuficiência, ele garante também a celeridade. Imagine se todos os órgãos, ou se todos os atos precisassem de uma decisão judicial, tá? Então veja o quão demorado seria. Então a administração pública ela possui aí esse alto poder de se corrigir e de praticar os seus próprios atos. Claro, foram atos ilegais, beleza, então vamos lá revogar, vamos lá anular, tá? E obviamente, caso haja alguma situação mais agravante, aí sim vai lá para o Poder Judiciário, mas a priori a administração pública ela consegue se auto-organizar, ela possui a responsabilidade de anular atos ilegais, de revogar os atos inconvenientes ou inoportunos. Ela consegue fazer tudo isso sem a intervenção do Poder Judicial, tá? O princípio da especialidade também é um princípio muito importante, que significa que a administração pública deve atuar de acordo com as suas competências específicas, tá? Definidas pela lei ou pelo regulamento. A administração pública deve respeitar a distribuição de atribuições entre os seus órgãos e entidades, evitando a usurpação
ou a invasão de competências alheias. Esse princípio visa garantir a organização, a hierarquia e a eficácia da administração pública, tá? Princípio da continuidade do serviço público. Esse princípio significa que a administração pública deve assegurar a prestação regular, contínua e eficiente dos serviços públicos, que são essenciais para o atendimento das necessidades e expectativas da sociedade. A administração pública deve evitar a interrupção. A paralisação ou a deterioração dos serviços públicos, salvo por meio de força maior ou de interesse público, tá? Esse princípio visa garantir a qualidade, a acessibilidade e a universalidade dos serviços públicos, beleza? Pessoal, questãozinha bacana. Vamos lá. Princípio regulador da atividade administrativa, expressamente previsto no artigo 37 da Constituição. Se ela é expressamente prevista, então ela é um princípio expresso. Se ela é um princípio expresso, a gente está falando do LIMP. Aqui, ó. Se ela é expressa, a gente está falando do LIMP, beleza? Vamos lá. Segundo o qual a atuação administrativa deve ter por fim o interesse público e guarda relação com a proibição de promoção pessoal dos agentes públicos. Estamos falando de quê? Princípio da publicidade, princípio da probidade, princípio da impessoalidade, princípio da eficiência ou princípio da moralidade. Tentem aí, pessoal. Vamos lá? Pessoal, aí. Questão tranquila, tá? Princípio regulador da atividade administrativa, segundo o qual a atuação administrativa deve ter por fim o interesse público e guarda relação com a proibição de promoção pessoal dos agentes públicos. Aí tá falando de quê, pessoal? Princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade, tá? Ele deixou claro na questão que a atuação administrativa tem por fim o interesse público e não o interesse pessoal, e não o interesse aqui, ó, e guarda relação com a proibição de promoção pessoal. Então, se ele guarda relação com a proibição de promoção pessoal dos agentes públicos, ele está falando de quê? Do princípio da impessoalidade. Beleza? Questãozinha tranquila. Questão 2024, muito tranquila aqui sobre os princípios expressos, tá? Mais uma questãozinha. A administração pública, em conformidade com o direito constitucional, tem o dever de agir conforme a legislação vigente e constitucional da República Federativa do Brasil, não deixando de observar a todo momento o princípio da... Veja, a administração pública, em conformidade com o direito constitucional, tem o dever de agir conforme a legislação vigente e Constituição da República Federativa do Brasil. O que ele quer, pessoal, nada mais é do que, desses 5 princípios aqui, qual é o princípio expresso? Qual é o que está dentro aqui do LIMP, tá? Vimos aqui que o I de individualidade não é um princípio expresso. O I do LIMP é de impessoalidade, tá? Então a gente já descarta a letra A. Letra B, autonomia. Pessoal, o LIMP aqui tem algum A? Não tem, questão incorreta. Alternativa incorreta, desculpa. I de independência. Veja, de novo ele utilizou aqui o I para colocar independência, mas o I a gente já sabe que o I é de impessoalidade. Questão também alternativa incorreta. Letra D, universalidade. Gente, tem uma letra U aqui no LIMP? Não tem. Também está incorreto. Letra E, legalidade. Justamente o nosso L do LIMP. Princípio da legalidade. Alternativa correta, letra E de eco. E aqui, ó, resuminho bacana. Deem um print, tá?
Aqui, ó, já coloquei aqui o macete, ó, que é o limp, tá? Princípios explícitos, princípios expressos e princípios implícitos, tá? Então aqui, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Novamente, famoso limp. Guardem isso para a prova dos senhores, tá? E os princípios da administração pública, os implícitos, é o princípio da especialidade, princípio da presunção de legitimidade ou legalidade de veracidade, princípio da presunção de legitimidade, de legalidade e de veracidade. Princípio da tutela ou controle, estudamos também o princípio da tutela. Princípio da isonomia, princípio da motivação, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, princípio da indisponibilidade do interesse público, estudamos os dois, princípio da autotutela, princípio da continuidade do serviço público, princípio da motivação, princípio da boa-fé e da confiança, princípio da segurança jurídica, tá? Então, todos esses princípios, pessoal, são os implícitos, né? Professor, eu tenho que gravar todos eles, eu tenho que entender todos eles, eu tenho que ir para a prova sabendo de todos esses princípios? Não, tá? Eu recomendo que vocês estudem esse aqui, ó, os expressos, tá? Princípios expressos, que faz parte do LIMP, né? Esse realmente vocês têm que saber. Os princípios implícitos, vocês podem olhar só de forma bem superficial ali o conceito de cada um deles, tá? Mas não é bicho de sete cabeças, é bem tranquilo os princípios implícitos, beleza? E costumam cair muito pouco em provas. Geralmente quando cai os princípios expressos, tá? Por fim, aqui o resuminho, né? O princípio da legalidade só pode ser realizado o que está previsto em lei. Impessoalidade, o agente executor e apenas manifesta a vontade da administração. Moralidade, devem ser respeitados os princípios legais e éticos. Publicidade, os atos devem ser publicados. Eficiência, busca de resultados e de redução de custos. Supremacia do interesse público, entre a coletividade e o interesse particular, prevalece a coletividade. Indisponibilidade do interesse público, limitação impostas à administração para evitar o abuso ou lesão, razoabilidade ou proporcionalidade, aplicação de limites e sanções dentro dos limites estritamente necessários, autotutela, possibilidade da administração revisar os próprios atos e, por fim, segurança jurídica, estabilidade na relação da administração pública com os administrados, tá? Resuminho bacana, tirem print, tá? Dessas duas telas, que é o resumão do que a gente estudou até agora, e desejo a todos vocês bons estudos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, curta, comente, compartilhe, deixem um like de vocês, que é muito importante mesmo, e não deixe de se inscrever no canal, porque isso é muito importante pra gente, galera. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!